Hoje é dia de aula de matemática. Corre lá, pega seu livro e abre na página 194. Nós iremos corrigir as atividades da aula passada. Questão 23. Veja essas duas pistas de autorama. Qual delas é a maior? Por quê? Olha só, você tem aí no seu livro as duas pistas de autorama. Qual será que é a maior? Percebemos que temos uma com tipo linhas mais retas e temos outra com linhas mais curvas. Qual será a maior? A que possui mais linhas curvas. Então, a segunda, que possui aqui, ó, mais linhas curvas, ela é a maior. Mas por quê? Olha só, as linhas curvas acabam aumentando o percurso. Daí, ela é a que maior percurso, ok? Questão 24. Observe o mapa de um bairro planejado. Note que as ruas transmitem a ideia de reta. Se você prestar atenção, as ruas, elas realmente transmitem a ideia de retas. Elas são prolongadas e elas não apresentam nenhuma curva. Agora, vamos às perguntas? Se o garoto de bicicleta continuar pedalando pela Rua do Bosque, vamos procurar a Rua do Bosque. Você já encontrou a Rua do Bosque? Rua do Bosque. Olha só, aqui nós temos a Rua do Bosque. Se esse garoto ele continuar pedalando por essa rua, ó, e o motociclista continuar pela Rua das Flores. Aqui nós temos um motociclista, ó, ele tá percorrendo a Rua das Flores. Se eles continuarem percorrendo essas ruas, eles irão se encontrar? E aí, será que eles se encontram? Não, porque as ruas são paralelas. Lembra que nós já estudamos a questão de ruas paralelas? Ruas paralelas, elas são uma ao lado da outra, mas elas não se cruzam em nenhum momento. Então, é isso que acontece com as ruas. Eles podem caminhar por elas, percorrer até o infinito. Eles nunca irão se encontrar. Letra B. Se o ônibus e o carro continuarem na mesma direção, eles passarão pelo mesmo cruzamento? Olha só, aqui nós temos o carro na Rua da Liberdade e aqui o ônibus na Rua da Paz. Se o carro for percorrer essa rua e o ônibus continuar aqui percorrendo, eles vão se cruzar sim, tá bom? Aqui, ó, no cruzamento, eles irão fazer o mesmo cruzamento, né? Esse cruzamento dá a ideia de, olha só, se aqui o ônibus vem e passar aqui pelo cruzamento, e o ônibus está vindo nessa direção e o carro está vindo nessa direção, então eles vão sim passarem pelo mesmo cruzamento, ok? Então a resposta da letra B é sim, eles passarão pelo mesmo cruzamento, ok? C. Você lembra de outra situação do seu cotidiano em que duas linhas não se cruzam? Exemplifique. E aí, quais situações você encontrou no seu cotidiano onde duas linhas não se cruzam? Eu encontrei algumas, eu vou mostrar para você. Olha só, a linha do trem, ela não se cruza. Sabe outra? O corrimão de escada. Eu também nunca encontrei nenhum corrimão se cruzando. Lápis de cor na caixa. Quando você organiza esses lápis de cor na caixa, ou quando você compra que eles vêm na caixa, eles vêm um ao lado do outro, eles nunca vêm se cruzando. Bem, esses foram meus exemplos, mas existem vários outros. Letra D.
e de situações em que as linhas se cruzam. Exemplifique. Bem, situações que as linhas se cruzam. Essas foram as que eu encontrei. Jogo da velha. Quando a gente faz, demarca lá no jogo da velha, sempre nós temos as linhas que se cruzam, olha só, não é? Também algumas grades de proteção para portas e janelas, e etc. Tem muitos outros exemplos. Agora, vamos avançar. Vamos para a questão 24. Mas antes, vamos relembrar? As ruas que não se cruzam lembram retas paralelas. As ruas que se cruzam dão a ideia de retas concorrentes. Questão 25. Escreva o nome de duas ruas do bairro onde você mora que lembram retas. Letra A, que lembram retas paralelas. Bem, você conhece o seu bairro? Eu não conheço, mas olha só. Você vai colocar aqui, o nome de duas ruas que lembram retas paralelas. Então, duas ruas que estão uma ao lado da outra, mas não se cruzam, ok? Essa é a resposta que você vai pôr na letra A. E aí, você acertou? Você conseguiu encontrar duas ruas que são uma ao lado da outra? Já na letra B, você vai colocar o nome de duas retas concorrentes. São duas retas que se cruzam, por exemplo, assim, olha só. Aqui seria uma determinada rua e aqui outra determinada rua. Eu tenho certeza que você conseguiu encontrar esses dois exemplos. Questão 26. Veja o rascunho que Késia fez para representar a posição da haste do fura-pé em relação à linha do horizonte. Fura-pé é um jogo popular no Nordeste brasileiro. Consiste em arremessar uma haste de metal em forma de T em direção ao solo, com a intenção de fincá-la no terreno arenoso, ok? Bem, olha só, vamos prestar atenção. Aqui dá a ideia de o quê? Lembra o quê? Retas concorrentes. Já aqui nos lembra retas paralelas. Vamos agora às perguntas. Utilizando uma régua, desenhe em seu caderno duas retas paralelas. Uma delas deve passar pelos pontos A, B e a outra por C e D. Tenho certeza que você conseguiu fazer as suas, essas foram as minhas. Essa primeira reta, que eu vou chamar de reta P, ela passou pelos pontos A e pelo ponto A e pelo ponto B. Já que eu tenho essa outra reta, eu vou chamar ela de reta S, ela passou pelos pontos C e D. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas que passaram por esses pontos. Agora, na letra B, agora faça um desenho com retas concorrentes. Uma delas passando pelos pontos E e F e a outra por G e H. Depois, identifique com uma letra diferente o ponto em que elas se cruzam. Bem, eu tenho aqui as minhas retas concorrentes. Essa reta aqui, eu vou chamar ela de reta T. E essa reta passou pelos pontos E e F. Tenho essa outra reta, eu vou chamar ela de reta H. Ela passou pelos pontos G e ponto H, ok?
Aqui, lembrando sempre que os pontos nós representamos com letras maiúsculas e as retas com letras minúsculas do nosso alfabeto. Também está pedindo para marcar e representar com uma letra o ponto onde elas se encontraram. Elas se encontraram aqui, olha só. Então, eu vou chamar esse ponto de ponto Z. Ok? Conferiu? Questão 27. Perceba como a haste de Steven ficou na última jogada do fura-pé. Se você prolongar os segmentos nos dois sentidos, as retas formadas serão paralelas ou concorrentes? Que ângulos haverá entre elas? Bem, aqui está a representação, né, da haste. Vamos fazer ela aqui. Se nós prolongarmos, será que se cruza? Vamos lá. Eu vou prolongar para esse lado, para esse lado. Ainda não se cruzaram. Prolongar para cima, ainda não se cruzaram. Mas, ao prolongar para baixo, percebemos que elas se cruzaram. Então, como se cruzaram, representarão retas concorrentes, pois se cruzaram. E medindo ângulos, olha só, formaram ângulos. Ao se cruzar, elas formaram ângulos e ângulos de 90 graus ou ângulos retos, ok? Então, elas serão concorrentes e formarão ângulos de 90 graus, ok? Vamos agora para a questão 28. A próxima página. No dia 29 de novembro, Lara foi ao sítio de seu avô brincar com os primos. Observe a previsão do tempo, representada no gráfico de linhas, e no seu caderno responda ao que se pede. Bem, vamos analisar o gráfico. Aqui está a média das temperaturas máxima e mínima. Aqui nós temos a temperatura, tá? De 0 graus até 25 graus. E aqui nós temos os dias. Aqui, nessa parte aqui de vermelho, que nós temos separado por pontinhos e linhas, que dá inclusive a ideia de segmento de reta. Olha só, dá a ideia de segmento de várias retas, não é mesmo? Aqui nós temos a temperatura de cada dia. Então, agora vamos às perguntas. Letra A. Para que dia está prevista a maior média de temperatura no sítio? A maior média de temperatura, o dia mais quente, vai ser quando? Ora, vamos olhar aqui. Qual será o dia da temperatura mais quente? Olha, temos a temperatura 24, 22, está só descendo. O gráfico está indicando que só descendo. Mas aqui ele subiu, ó, e foi para 25 graus. Em que dia? Vamos olhar. Só é a gente descer aqui, olhando, observando, ó. No dia 4 de dezembro, ok? Então, a letra A, a resposta é dia 4 de dezembro, 25 graus. Na letra B, está escrito: em que dias os primos poderão brincar sem agasalho? Bem, aí é uma resposta pessoal. Depende da sensação de frio que cada um sente, né? Que cada um acha que consegue resistir. Mas eu acredito que enquanto mais quente, melhor para se brincar, né? Então, um dia bem sugestivo seria o dia 25 ou então até mesmo o dia 24, ok? Mas aí é uma questão pessoal.
Agora, vamos para a letra C. Que componentes do gráfico podem ser considerados segmentos de reta? Olha que legal. Observando o quadro, o que nós podemos aqui observar que nos ajuda a entender que são segmentos de retas. Lembra que eu até comentei já com você que as partes de dentro, essa parte de dentro, ó, do gráfico, essa parte que está de vermelho, dá a ideia de segmento de reta, porque tem começo e tem fim, ó. Começa em um ponto, termina em outro ponto. Começa em um ponto, termina em outro ponto, ok? Então, na letra C, as partes do gráfico em linha reta, ó, que estão de vermelho, ok? Então, essas partes aqui, ó, em linha reta que estão de vermelhos, que começam em um ponto e terminam em outro, dão a ideia de segmento de reta. Agora, vamos para a letra D. Quais componentes podem ser considerados retas? Vamos observar agora novamente o gráfico. Aqui nós temos pontilhado bem clarinho umas linhas, dão a ideia de linhas, ó, de retas. Aqui também nós temos esses dois eixos, né? Dois eixos aqui, ó, que dão a ideia de reta sem fim, ok? Então, a resposta da letra D, os eixos que representam a temperatura e os dias da semana, bem como as linhas. Então, esses eixos aqui, ó, que representam esse eixo que representa a temperatura, esse eixo que representa os dias, e essas linhas clarinhas dão a ideia de reta. Questão 29. Volta à atividade a atividade 17, da página 192. Compare o plano que você desenhou com os que os colegas fizeram. Em seguida, responda as perguntas. Olha, nós temos aqui o diálogo entre dois colegas. Vamos dar uma olhada? Olha que legal! O meu caminhão novo, quando eu desengato o baú, ele lembra uma caixa ou um prisma. Olha só aqui, ele tira o baú do caminhão e realmente dá a ideia de, lembra, né, uma caixa ou um prisma. O outro amigo, é mesmo, e a face dessa caixa é plana. O outro amigo fala, então o plano é a face de uma caixa ou de um prisma? Não é bem isso. Olhe essas duas caixas sobre a mesa. Elas estão sobre um mesmo plano. Olha só, duas caixas sobre a mesa dá a ideia de um plano. Então, o plano é a mesa? Olha o que ele está pensando, que o plano é uma mesa. Também não. Vou explicar de outro jeito. Imagine uma mesa sem limites. Quantas caixas você poderia arrumar uma ao lado da outra, se todas elas estivessem com uma face no mesmo plano? Ah, acho que agora entendi. É como se o plano fosse uma mesa sem limites. Assim eu poderia arrumar quantas caixas quisesse. Isso mesmo, o plano não tem fim, ele é infinito. Olha só, isso mesmo, o plano não tem fim, ele é infinito. A mesa aqui são uma pequena representação do plano, né? Mas é infinito. Agora, vamos à letra A. Todos os planos têm o mesmo tamanho? A resposta da letra A,
Provavelmente não. Como eles são infinitos, nós não podemos saber a dimensão do plano, mas provavelmente eles não têm o mesmo tamanho. Letra B. Qual é o tamanho de um plano? Bem, essa resposta é pessoal, mas pensa junto comigo. Se um plano nós não temos como saber a dimensão, o tamanho dele, se ele é infinito, então a gente não tem como saber o tamanho dele, não é verdade? Então, se ele é infinito, não tem como saber o tamanho dele, ok? Então, qual é o tamanho de um plano? O tamanho de um plano é infinito. Próxima questão, questão 30. Observe as bases do prisma ao lado. Eles estão no mesmo plano ou em planos diferentes? Vamos olhar aqui as bases. Nós temos essa base aqui, ó, que está sobre a mesa. A mesa representa um plano, então essa base está sobre a mesa. E aqui em cima nós temos outra base. A pergunta é se eles estão sobre o mesmo plano. Ora, essa base está em cima da mesa. Esta outra base aqui, ó, não está em cima da mesa. Ok? Esta base está, ó, em cima da mesa, mas essa outra base não está em cima da mesa. Então, logo, eles estão em planos diferentes. Bem, por hoje é só as correções. Espero que você tenha acertado tudo. Você já ouviu alguém falar a palavra polígono? Hoje nós iremos estudar sobre ele. Essa palavra vem do grego, que significa poli significa vários. Igonia significa ângulos. Então, a união dessas duas palavras formam vários ângulos. Então, quando você ouvir a expressão polígonos ou polígono, você vai ter a certeza você já vai saber que estão falando sobre vários ângulos. Mas o que são polígonos? Eu vou mostrar para você agora alguns exemplos de polígonos. Olha só, esse quadrilátero aqui, ó, ele é um polígono. Este triângulo aqui, ó, ele também é um polígono. Mais um triângulo, olha só, ele também é um polígono. Mais um outro quadrilátero, aqui nós também temos um polígono, isso mesmo. Essas figuras são consideradas polígonos. Polígono é uma figura fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Olha só, vamos observar esse polígono aqui, por exemplo. Ele é totalmente fechado, ó. Vocês estão vendo, ó? Ele é totalmente fechado, os demais também. Ele é formado por segmentos de reta, tem começo e tem fim. Tem começo e tem fim. E não se cruzam, ó. Esse segmento aqui, ele não se cruza com nenhum outro segmento desse quadrilátero. Esse outro segmento, ó, ele também não se cruza. Então, esses são polígonos. Uma figura fechada, formada por segmentos de reta que não se cruzam. Olha só, por exemplo, se eu fizer aqui este desenho, olha só. São segmentos de reta? São sim, tem começo e tem fim. Mas isso aqui é um polígono? E a resposta é não. Isso aqui não é um polígono. Por quê? Porque não obedece todos os critérios, as características de um polígono. Olha só, vamos observar. Tem segmentos de reta? Sim. É fechado? Sim. Porém, se cruzam.
Ó, a gente vê segmentos aqui se cruzando. Então, quando temos segmentos se cruzando, não são polígonos, ok? Outra coisa, figuras arredondadas. Olha essa daqui. Figuras arredondadas são polígonos? Não, porque a definição é bem clara e fala que polígonos são figuras formadas por segmentos de retas. E aqui, numa figura arredondada, nós não temos segmentos de reta, ok? Então, quando você vê uma figura arredondada, quando você vê uma figura que não é formada de retas, de segmentos de retas, logo você vai saber que não é um polígono, ok? Os polígonos, eles são especiais e eles têm nomes, isso mesmo. Cada polígono, ele tem um nome, eles têm alguns elementos. Observa aqui comigo, olha só. Esse aqui é um polígono, tá? E eu tenho certeza que você sabe o nome dele. Aqui nós temos um triângulo, isso mesmo. Olha só, ele é formado por segmentos de reta, tem começo e tem fim, cada segmento. Ele é fechado e em nenhum momento ele se cruza. Então, aqui nós temos um polígono. Como eu falei, eles têm nomes especiais. E o nome desse polígono aqui é triângulo. Isso mesmo. O nome desse polígono aqui é triângulo. Por que triângulo? Olha, vamos ver quantos lados ele tem. 1, 2, 3. Logo, ele recebe o nome de triângulo. Se ele fosse uma figura, um polígono de 4 lados, ele se chamaria quadrilátero, porque ele tem 4 lados. Se fosse uma figura que tivesse 5 lados, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, seria chamado de pentágono, penta 5, ok? Bem, mas vamos voltar aqui para o triângulo, para os elementos de um triângulo. Já sabemos o nome, ok? Agora, já sabemos também os lados, que o triângulo tem 3 lados. Então, já temos duas informações, duas características dos polígonos. Eles possuem nomes e eles possuem lados. Olha só, você percebe que a união desses dois segmentos aqui, ó, temos aqui uma abertura, forma uma abertura de ângulo. Aqui também, ó, a união desses dois segmentos formam uma abertura de ângulo. Aqui, ó, mais uma vez. Então, também percebemos que um polígono, uma das características de um polígono é que ele possui ângulos. Isso mesmo, ele possui ângulos. E mais uma outra característica, a última característica. Olha só, os polígonos, aqui, ó, quando eles formam um ângulo, aqui também eles formam a união dos dois segmentos, ó. A união aqui dos dois segmentos formam vértices. Isso mesmo, formam vértices. Então, em um polígono, nós temos essas 3 características. Lados, né? O polígono tem lados, ele tem ângulo, ele tem vértice e ele tem um nome, nesse caso, triângulo, ok? Outra coisa bem interessante nos triângulos em especial é que eles podem ter 3 tipos de triângulos. Nós temos 3 tipos de triângulos. Vamos começar com esse primeiro tipo. Olha só, você percebe que essa abertura aqui, esse ângulo que ele formou, que esses dois segmentos formaram, ele é um ângulo pequeno. Então, ele é chamado de ângulo, é um ângulo agudo, aqui, ok? Então, se esse ângulo formado, ó, todos esses 3 ângulos aqui são menos de 90 graus, são ângulos agudos. Então, esse triângulo é um triângulo
acutângulo, ok? Mas se esse triângulo, vamos pensar em outro triângulo. Agora, em um triângulo onde tem um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos um triângulo de 90 graus. Ele tem as mesmas características que esse outro triângulo tem. Porém, ele tem um ângulo de 90 graus. Quando nós encontramos um triângulo assim, então ele é chamado de triângulo retângulo, ok? Quando um triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Ainda tem mais um outro tipo de triângulo, olha só. Aqui. Mas vamos fazer ele aqui, que esse não ficou muito bonito, né, pessoal? Vamos fazer aqui em cima, olha só. Olha só. Aqui nós temos outro tipo de triângulo, tá? Aqui tá a abertura do triângulo, tá? Ó. Esse outro triângulo aqui, ele é um triângulo obtuso, porque ele tem um ângulo maior que 90 graus. Quando um triângulo ele tem um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo acutângulo, ok? Então, vamos lá revisar. Nós estudamos os polígonos. A palavra polígono vem do grego, de poli, ok? De poli e gonia, que significa vários ângulos. Nós também estudamos que os polígonos, eles têm algumas características especiais, como nome, número de lados, número de vértices, não é isso? E número de ângulos. Nós também vimos que temos 3 triângulos diferentes, que além de serem chamados de triângulos, é como se eles recebessem um sobrenome. Eles são triângulos agudo, triângulos retos e triângulos obtusos. Eu tenho certeza que você entendeu tudo bem direitinho. Agora, você vai responder as atividades das páginas 197, 198, 199 e página 200. Bons estudos e até a próxima aula.